novo Tudo para bem? vocês, a gente se viu só ano passado, né. Verdade. Feliz ano Bom, novo. mas uma Exato. notícia bastante uma notícia bastante, delicada, né, para a nossa região como um todo, já um pouco esperada, como disse, né, já a fala inicial do professor Trevisan, e quando a gente por que que isso é importante, né, a gente, falar de uma líder importante da oposição que é presa nessas circunstâncias e que o que que isso resulta quando a gente fala de democracia. Porque às vezes fica muito difícil para as pessoas que estão nos ouvindo separar ou diferenciar o que, que é democracia do que é uma ditadura. E realmente, né, a gente tem diferentes tipos de democracia pelo mundo, mas nós temos duas coisas ou dois elementos que nos fazem identificar de forma geral o que é uma democracia, que é a existência da oposição e a possibilidade de ter participação, participação popular, pelo voto, principalmente. Então, se nós temos um local como a Venezuela, em que a oposição está sendo eliminada, aniquilada nos últimos anos, de fato a gente está muito próximo de uma situação autoritária, que a gente acaba chamando como uma ditadura. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. O que, que diferencia a ditadura do que diferencia uma democracia, que é essa participação e a existência de oposição. A oposição, portanto, ela tem, como o próprio termo diz, ela se opõe a, então ela tem posições diferentes, posições antagônicas, e vai disputar isso, em geral, em períodos eleitorais, mas não apenas, entre eleições também, né, há participação através de movimentos sociais, através de pressão no próprio parlamento, enfim. Então, isso é bastante sensível e é importante no contexto que a gente está vivendo, né, em que temos premiações importantes aí da Fernanda Torres falando sobre ditadura, falando sobre democracia, para que as pessoas tenham saibam um pouco diferenciar isso. Agora, quando a gente pensa aqui no Brasil, a relação com a Venezuela, especialmente no contexto em que o Lula está em seu terceiro mandato, então, portanto, um presidente que é de um partido progressista, um partido, né, o Partido dos Trabalhadores, o PT, que tem uma relação histórica com a Venezuela, com movimentos sociais da Venezuela, mas também com lideranças políticas da Venezuela, essa situação é, de fato, quando a gente pensa na diplomacia, o ponto mais sensível na América Latina como um todo. E aí, para o Brasil, eu acho que tem uma questão importante que as pessoas que lidam mais com relações internacionais, não é muito o meu caso, eu estudo mais o Brasil, mas que vão apontar que é uma diplomacia histórica, que foi historicamente construída no Brasil, de não intervenção, de não interferência na soberania dos outros povos, né, de outros países. Mas, ao mesmo tempo, tem uma relação histórica com o Partido dos Trabalhadores. Então, é uma situação bastante delicada, né, para o governo Lula e também para o PT. Ainda vai continuar se posicionando publicamente a favor? E aí, antes de passar para os demais colegas aqui dessa bancada, eu gostaria também de ressaltar um ponto, que embora a diplomacia brasileira tenha se constituído ao longo do tempo de uma forma mais moderada, de não intervenção, de tentar manter relações amigáveis, mesmo com ditaduras, e a gente está falando de Venezuela aqui, mas nós temos relações comerciais com outras ditaduras né, pelo mundo, e uma diplomacia que é uma diplomacia muito mais da conversa, etc. No entanto, quando a gente fala de comunicação, e a comunicação hoje em dia ela está muito digitalizada, ela está nas redes sociais, o que as pessoas querem é uma conversa muito mais rápida, uma resposta muito mais rápida. E a pergunta que fica, será que a nossa diplomacia vai ter respostas mais rápidas do que a opinião pública acaba demandando? Por conta dessa velocidade que é a internet, essa velocidade que são as redes sociais, e o quanto que essa velocidade também interfere na popularidade de governantes, justamente porque essa relação com a opinião pública, seja com apoiadores, com pessoas em geral, ou com opositores, porque temos pessoas aqui no Brasil que se opõem, né, ao governo, como é natural em qualquer democracia. Então, a gente tem duas velocidades que são diferentes, Diego, e talvez essa seja uma questão também para a gente ficar atento. Perfeito. Vamos colocar imagens aqui. Eu quero trazer mais informações que estão em destaque também no nosso site, também na Folha de São Paulo, porque a Maria Corina teria sido detida depois de discursar no ato da oposição
e se preparar para voltar ao refúgio, onde ela estava reclusa já há bastante tempo, há vários dias. O local estava cercado por agentes de segurança armados. Aliados próximos a ela relataram que Maria Corina foi abordada por um contingente de oficiais em motos e com drones quando estava em uma moto. A motorista, aliás, o motorista ou motociclista, né, porque era uma moto, também teria sido levado. A líder, a Maria Corina, ela foi impedida de concorrer às eleições do último ano. Ela é acusada pelo regime chavista de traição à pátria. Ela dizia ter em conta que sua segurança estava em risco nessa quinta-feira. Abre aspas para o que disse a Maria Corina no ato. Bom, mas não tenho outra opção, fecha aspas, foi o que ela disse ao participar dessa manifestação. Diante da prisão, mostramos agora há pouco que o opositor Edmundo Gonzalez, que concorreu com Maduro no dia 28 de julho e teria vencido com mais de 60% dos votos, segundo projeções de checagem, disse que órgãos de segurança não devem brincar com fogo, né? Foi aquilo que disse agora há pouco no Twitter o Edmundo Gonzalez. Um dos primeiros líderes regionais a se manifestar foi o presidente do Panamá, José Raul Mulino. Ele disse: exigimos liberdade para Maria Corina, assim como respeito à sua integridade. O regime ditatorial é responsável por sua vida, disse o líder do Panamá. Opositores começaram a marchar por volta das 11 da manhã, aqui no horário de Brasília, 10 horas pelo horário da Venezuela, em Caracas e também em outras capitais estaduais. Só que relatos, vídeos nas redes sociais e informações dos poucos jornais independentes que ainda operam na Venezuela indicam que o tamanho das manifestações foi bem menor do que o esperado. Enquanto isso, o ditador Nicolás Maduro acionou nessa quarta-feira o que chama de órgão de direção de defesa integral. Na prática, é o empoderamento de todas as forças de segurança, dos militares, as milícias civis armadas para atuarem em conjunto. Nas principais ruas, praças do país, havia dezenas de homens em motos enviados pelo regime para tentar dissuadir aqueles que pensavam em participar de mobilizações da oposição. São membros dos chamados coletivos, as milícias de civis autorizadas pelo regime para atuar como uma espécie de órgão de segurança. Um cenário no qual a incerteza já é preponderante. Edmundo Gonzalez está na República Dominicana, ele passou também pelo Panamá, pelos Estados Unidos, pelo Uruguai, pela Argentina, todos os países nos quais se encontrou com os presidentes, né, os locais, que lhe deram apoio e reconheceram como presidente eleito. Lhe deram também respaldo, né? Ele fez um giro pelas Américas para buscar também apoio entre os vizinhos. Da ilha de Hispaniola, ele promete que vai à Venezuela amanhã, sexta-feira, para tomar posse. Vejam só, é uma afirmação vista como fantasiosa por muitos analistas independentes. Por questões de segurança, a oposição não deu detalhes, mas ex-presidentes da região dizem que acompanhariam Gonzalez nessa empreitada. O regime afirma que prenderá o opositor e qualquer outro que entrar no país para esse fim. Professor, quer dizer, esse ato, a prisão da Maria Corina, pode não ser a última? Pode vir, como o senhor falava, né? Podem vir mais ações parecidas na sequência. O Edmundo Gonzalez está prometendo retornar à Venezuela e tomar posse, palavras dele. Não há dúvida nenhuma, né, Diego? O regime está literalmente mostrando suas garras, né? E isso não há dúvida alguma, né? A prisão de Maria Corina, ela é uma resposta direta a qualquer ousadia da oposição. A ousadia maior da oposição será uma volta de Edmundo Gonzalez, que é o candidato eleito, reconhecido como tal por inúmeros países, inclusive o Brasil. Então, quando você imagina que ele vai voltar, não há dúvida alguma que a pressão vai subir, a temperatura vai subir, né? Eu chamo a atenção que talvez o que a gente precisa aproveitar, como a professora Tatiana lembrou, né, é deixar muito claro que democracia, processo democrático, não é apenas uma ida às urnas. O processo democrático ele é amplo. A ida às urnas é só uma das fases. É isto que a Venezuela escancara, né? É possível você fazer uma eleição e a ditadura se perenizar. É absolutamente possível, mesmo quando você faz uma eleição em que até o Carter Center ficou
próximo dessa eleição para tentar verificá-la. O que é que tudo isso sinaliza, né? O governo de Maduro tem bala na agulha. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. É sim uma ditadura, é sim um exercício absolutamente arbitrário da força e autocrático, mas ele tem bala na agulha, ele consegue fazer isso. Nós temos que lembrar, e é preciso deixar isso muito claro, não é? Que não é a primeira vez na América Latina que isso acontece. Para usar o exemplo mais recente, nada é diferente na Nicarágua, por exemplo. Eu chamo a atenção para a mudança de posição do vizinho mais tensionado com a Venezuela. Gustavo Petro, da Colômbia, hoje recuou bastante das suas posições mais moderadas. Deixou bem claro que o seu grau de preocupação aumentou. E aumentou exatamente porque o governo de Maduro mostrou força, mostrou poder. É aquilo que você descreveu, Diego. Ele tem poder para mobilizar milícias e desmobilizar manifestações. Esse quadro é um quadro que deve ser levado em conta e a gente deve discutir por que tem força. A primeira dessas motivações é que talvez o governo de Maduro conseguiu, no processo pós-eleitoral, unir os militares. Se você me disser que ele dividiu o butim, que ele dividiu as riquezas, eu vou te dizer que você fez exatamente, que você falou exatamente o que aconteceu. A solidez desse processo ditatorial está exatamente na transformação do Estado venezuelano em um Estado privado, dos quais os militares venezuelanos são os sócios principais. Porque foram bem divididos, conseguiram força. Porque conseguiram força, fizeram toda essa exibição de poder. Esse quadro não pode ser deixado de lado. A oposição talvez, tem errado muito em não ter se aproximado dos militares venezuelanos para esse processo. O resultado é esse que nós estamos vendo. Pois é. Diego, Couto, posso fazer uma pergunta de previsão bem objetiva, professor? Depois da prisão violenta que nós acabamos de assistir aí da Maria Corina, você não acha que está na hora do governo brasileiro se ter uma atitude mais firme contra o Maduro, parar de passar o pano e não mandar nem a embaixadora representar o Brasil na posse dele amanhã? Não está na hora de dar um chega para lá no Maduro, que já passou de todos os limites? Couto, eu concordo inteiramente com você e foi por isso, exatamente por isso, parece que pensamos juntos, foi exatamente por isso que eu mencionei a mudança no vizinho mais tensionados. Se nós temos Pacaraima como vizinhança perigosa com a Venezuela, a fronteira da Venezuela com a Colômbia, ela é muito maior que a fronteira brasileira, 3 vezes maior, com pontes muito mais precisas. O número de refugiados vai aumentar muito mais na Colômbia. Mesmo com esse risco, Gustavo Petro avançou. Gustavo Petro recuou da sua moderação e avançou para a crítica. Está mais do que na hora, sim, Couto. A diplomacia brasileira, que tantas vezes preserva, como lembrou a professora Tatiana, uma posição equidistante, ela nunca conestou ditaduras. Nós rompemos um limite. A prisão de Maria Corina, assim como acontecerá se amanhã Edmundo Gonçalves entrar, vai ser preso também, é uma ruptura de limite. O Brasil, até mesmo pelas suas tradições, nunca conestou ditaduras nesse formato, nunca. Está na hora do Brasil, de alguma forma, acompanhar o vizinho mais tenso da Venezuela e também marcar uma posição. Não há mais possibilidade, não há mais argumento. Não há dúvida alguma que a Venezuela não se sustentará mais nos seus vizinhos latino-americanos. Isso é indiscutível. Sim. O Chile já pediu a retirada do embaixador anteontem e o Chile é um governo socialista. E, de alguma forma, a Colômbia, que é também um governo progressista, também o fez. Está mais do que na hora, Ricardo. Você fez muito bem de lembrar, Couto.
que está mais do que na hora do Brasil marcar sua posição, que é historicamente determinada. Professor, o Brasil não reconheceu, né, a eleição do Nicolás Maduro, não reconhece a vitória do Maduro, porém mantém uma posição, né, de mais cautela por conta, segundo dizem os integrantes do governo, por conta da fronteira, né, porque o Brasil faz fronteira com a Venezuela e tem toda a questão do tráfico migratório, as pessoas que saem da Venezuela e acabam vindo para o Brasil. Né? Como é que o senhor vê isso também? Como é que o Brasil pode se posicionar de uma maneira mais firme, sem se comprometer também, no sentido de acabar recebendo, né, esse fluxo migratório tão grande como foi nos últimos anos? Olha, esse problema é muito sério e o Brasil já se preparou para ele. Né? Inclusive, do ponto de vista militar, o Brasil reforçou essas fronteiras, inclusive transportando blindados especializados, o mais moderno que o país tem, para, de alguma forma, respeitar a fronteira brasileira de forma clara. Porém, nós temos também uma atitude humanitária, o Brasil sempre teve. O Brasil não tem como. Todo um aparato institucionalmente colocado de apoio para fazer as primeiras recepções desses refugiados, porque eles são refugiados. Eles não são apenas imigrantes, são refugiados de situações as mais variadas. É nesse quadro que talvez o Brasil tenha tentado, pensando em termos de manter uma fronteira sob controle, tenha, usar a expressão que o coach usou muito bem, passado o pano, tenha contido qualquer reação mais forte. Isso vai ser impossível. Coach, eu não sei se você concorda comigo, mas, sem dúvida nenhuma, romper o limite das prisões, como está sendo feito, vai significar uma mão muito mais dura para o regime, para aqueles que não têm projeção política. Esse é o ponto. Aqueles que apenas votaram na oposição, que todos conhecem, os que estavam presentes, todos eles estão ameaçados. Eles serão os primeiros a sair da Venezuela. E não há dúvida sobre isso. Eu chamo a atenção que, nesse processo, Diego, a fronteira vai ficar muito mais tensionada com o Brasil. Mas, mesmo assim, vamos usar o exemplo de novo da Colômbia de Gustavo Petro. Petro sabe que a fronteira dele é muito pior que a do Brasil. O Brasil recebeu 600 mil venezuelanos ao longo dos 3 últimos anos. A Colômbia recebeu mais de 4 milhões. Então, quando a gente olha para isso, tem uma ideia da diferença. Não é só a identidade linguística, é a possibilidade de atravessar a ponte e cruzar. Muito mais fácil do que chegar até a fronteira brasileira para Maracaibo. Quando nós olhamos para isso, não há dúvida alguma que a Colômbia tem mais o que perder nessa mudança. Nesse caso, o Brasil, apesar da tensão de fronteira, está mais do que necessária uma posição mais firme em relação a esse avanço da ditadura na Venezuela. Perfeito, professor. Obrigado pela participação, por ter atendido o nosso convite prontamente. Um abraço, viu? Obrigado pela participação. Bom ano para o senhor. Eu é que agradeço. Boa tarde, Couto, Tatiana e Diego. Boa tarde a todos que nos ouviram. Obrigado, professor. Um abraço. A gente vai para o intervalo e, é claro, estamos de olho nesse assunto. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre a prisão de Maria Corina, opositora da Venezuela. E logo depois do intervalo também mais informações sobre as movimentações da Meta, a empresa dona do Facebook, WhatsApp, Instagram, Threads, que promete mudar a política para desmentir notícias falsas. Enfim, vai se aproximar daquilo que acontece hoje no X. O presidente Lula voltou a falar sobre esse assunto. Eu te mostro o que ele falou daqui a pouquinho. Até já. Bom, enquanto isso, seguimos ao vivo aqui, professora, e quero te ouvir também sobre a relação da diplomacia brasileira, né? O que a senhora acha até aqui? Porque, assim, não reconhece a vitória do Maduro, mas vai mandar uma representante. Tudo bem, é uma diplomata, não é um integrante do governo, mas haverá representante brasileiro.